Misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados, irmãos. Este que vos fala é o pastor Paulo Uchoa, da Igreja Presbiteriana Filadélfia, em Maceió, Alagoas. Eu quero convidá-los, neste dia, a estar meditando no texto que registra o evangelista Mateus, no capítulo de número 6, do verso de número 25 ao 34, que diz assim a palavra de Deus. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, há quem diga ainda que a palavra de Deus, a Bíblia, a Escritura Sagrada, é um texto ultrapassado. A leitura que nós acabamos de fazer, meus amados, quebra por completo essa tese de que o manuscrito sagrado, a Bíblia, a Escritura Sagrada, seja um texto ultrapassado. O texto que nós acabamos de ler, meus amados irmãos, Cristo fala às multidões, àqueles que o seguiam, e Cristo fala de algo muito semelhante àquilo que nós temos vivido nos últimos dias, nas últimas semanas, nos últimos dias, nas últimas horas. O fato, meus amados, é que a palavra de Deus nos revela o quão ansioso é o ser humano em tudo aquilo que o cerca, em tudo aquilo que o envolve, em tudo aquilo que está ao seu derredor. Vivemos ansiosos, meus amados, nos últimos tempos, nos últimos dias, por tantas coisas, por tantos problemas, por tantas incertezas, inseguranças, instabilidade. Mas a palavra, meus amados, que Jesus nos traz, fala de coisas primordiais, de coisas básicas, de coisas que todos nós, mais cedo ou mais tarde, nos preocupamos. O versículo de número 25, Jesus diz: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Os últimos dias, meus amados, têm mostrado o quão ansioso a população, o homem, a sociedade tem andado quanto a essas necessidades básicas e triviais do dia a dia, quanto ao que haveis de comer e beber ou o que haveis de vestir. São inúmeras as filas que têm levado o povo, que têm levado ao homem aos supermercados, às feiras, aos mercados públicos, porque muitos não têm a certeza, nem a esperança, nem a confiança de que o amanhã o trará alguma coisa boa.
Mas Cristo, meus amados, nos traz uma lição grandiosa. Uma lição para todo aquele que tem andado ansioso, para toda aquela que tem andado insegura, incerta do que aguarda o amanhã. Cristo olha para aquela multidão, Cristo olha para nós hoje, e Ele fez e Ele faz a seguinte indagação, a seguinte colocação: observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Meus amados e queridos irmãos, Cristo usa das menores criaturas, o pássaro, a ave, para ilustrar o quão amoroso, o quão cuidadoso tem sido o nosso Pai Celeste no cuidado que Ele tem empenhado em nosso favor. Cristo mostra, meus queridos, pelo texto que nós lemos, que ainda as aves do céu que não plantam, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, estas criaturas minúsculas às vezes passam-nos desapercebidas, elas têm recebido o cuidado de Deus. Deus tem lhe dado o sustento. E Cristo nos indaga dizendo: será que vós não valeis muito mais do que as aves? Precisamos, meus amados, ter a confiança de que o Deus que cuida das pequenas criaturas, da ave do céu, Ele também tem cuidado de cada um de nós. E Cristo, meus amados, ainda nos indaga dizendo: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? A expressão usada por Cristo, meus amados, um côvado, é o equivalente a 45 centímetros. E isso nos traz a ideia, meus amados, de que não temos como mudar o curso das nossas vidas. Não há como acrescentar, não há como tirar, não há como tomar atalhos, não há como antecipar, não há como prever as coisas que tão somente a Deus cabem, meus amados. É por isso que Cristo diz que a nossa ansiedade não nos leva a lugar nenhum. Não muda em nada a situação ou a circunstância daquilo que nós estamos vivendo. Mas a fé, a esperança, o amor, a confiança e a crença, essa de fato pode nos acalmar o coração, pode nos levar à segurança. A palavra de Deus, meus amados, continua ainda dizendo: e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Meu amado e querido irmão, Salomão, um dos reis mais poderosos, um dos reis que mais juntou riquezas, um dos reis mais gloriosos de todo o Israel de Deus. A palavra de Cristo, meus amados, diz que nem mesmo Salomão conseguiu se vestir como qualquer um dos lírios do campo. Amados, para que possamos ter uma ideia de quem era Salomão, da sua grandiosidade, da sua riqueza, os seus servos, aqueles que lhe serviam, meus amados, se vestiam de púrpura e ainda polvilhavam pó de ouro sobre os seus cabelos para que pudessem então servir ao rei Salomão. Isso demonstra, meu amado irmão, o quão poderoso, o quão glorioso, o quão rico era aquele rei. Mas Cristo diz, meus amados, que nem mesmo ele, na sua pompa, na sua riqueza, na sua glória, conseguiu se vestir como qualquer um dos lírios do campo. Aquela erva, meus amados, que como diz a palavra de Deus, que hoje vive, mas amanhã ela é lançada no forno. Cristo diz que essas, ainda assim, gozam e possuem de beleza que muito excedem a do rei Salomão. E a palavra nos diz: ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje vive e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Volta e meia, meus amados, Cristo nos traz essa expressão, homens de pequena fé.
Como tem sido ínfima a nossa fé diante das dificuldades, diante das incertezas, como tem sido pequena. Não podemos nem mesmo, meus amados, dizer que a nossa fé é do tamanho de um grão de mostarda, porque se assim fora, nos diz a palavra, que nós diríamos a este monte, lança-te daqui para lá, e ele assim o faria. Como é pequena a nossa fé, como é pequena a nossa segurança, como é pequena a nossa confiança naquele que tudo tem feito em nosso favor. Cristo diz então à multidão, Cristo diz então ao nosso coração hoje, portanto não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. E Cristo diz a razão, meus amados, porque não devemos estar preocupados, ansiosos, temerosos, incertos e inseguros. Ele diz porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Quando Cristo, meus amados, diz que os gentios é que procuram todas essas coisas, é o mesmo que está dizendo aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que não confiam em Deus, aqueles que não têm Deus como seu refúgio e fortaleza, como socorro bem presente na tribulação. Esses é que têm procurado todas estas coisas. E Cristo vai dizer a razão, meus amados, de não precisarmos estar ansiosos e ansiando procurar por todas essas coisas. Ele diz que o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Mas ele então vem trazer a solução, ele vem trazer o X da questão para as nossas vidas, ele vem trazer aquilo que nós devemos exercitar, exercer, vivenciar. Cristo diz, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Se há algo pelo qual importa que estejamos ansiosos, meus amados, é em buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque todas as demais coisas o Senhor tem nos acrescentado. Deus tem derramado abundantemente sobre as nossas vidas. Ainda que seja difícil, ainda que seja incerta, ainda que seja inseguro os dias em que vivemos, o certo é que Deus, Ele é o nosso refúgio e fortaleza. O salmista, quando escreve o Salmo de número 121, ele diz, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem de Deus, do meu Senhor, que criou o céu e a terra. O nosso socorro, meus amados, nesses dias em que atravessamos e em todos os dias das nossas vidas, vem do Senhor Deus, que criou o céu e a terra. É Ele que nos guarda, é Ele que não dorme, é Ele que não dormita. De certo, Ele tem guardado a nossa cidade. Ele tem guardado as nossas vidas e nele devemos depositar a nossa confiança. Cristo finaliza, meus amados, dizendo, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Que possamos, meus amados e minhas amadas, confiar inteiramente em Deus, descansar nele, repousar nas suas palavras, na sua confiança, e não andarmos ansiosos pelo que havemos de comer ou beber, nem pelo que havemos de vestir, porque, como diz a palavra de Deus, Ele sabe que nós necessitamos de todas estas coisas. Quero te convidar nesse momento a estar orando comigo. Amado Deus e eterno Pai, ó Senhor, como a Tua palavra tem nos revelado todas as coisas maravilhosas que temos a aprender. Senhor, é certo, é fato que nós temos andado, ó Deus, ansiosos por muitas coisas. Temos andado ansiosos quanto ao nosso emprego, quanto às nossas despensas, quanto à saúde da nossa família, dos nossos familiares.
Temos andado inquietos, ó Pai, e distraídos com muitas coisas, semelhantemente a Marta, ó Deus, no dia em que te recebeu, ó Senhor, na sua casa. Nos dá, ó Deus, o Espírito que teve Maria, ó Pai, ao quedar-se aos teus pés naquele dia. Que possamos nos quedar aos pés do Senhor, para ouvir tudo quanto Ele tem a nos falar, para ouvir tudo quanto Ele tem a nos dizer. Que a nossa única preocupação nesses dias, ó Pai, difíceis, incertos, inseguros, seja aprender mais e mais de Ti. Seja estar na Tua presença, ouvindo aquilo que Tu tens a nos falar, ó Deus. Sabemos, ó Pai, pelo que a Tua palavra nos revela, de que o Senhor Deus, o Deus que criou os céus e a terra, Ele sabe que nós necessitamos de todas estas coisas, ó Pai. E assim como tem alimentado as aves do céu, assim como tem vestido os lírios do campo, Ele também tem cuidado de cada um de nós, que somos homens de pequena fé. Aumenta-nos, ó Deus, a nossa fé. Aumenta-nos, ó Deus, a nossa confiança, a nossa segurança em Ti, ó Pai. E que possamos atravessar esses dias na certeza de que devemos buscar em primeiro lugar o Teu reino e a Tua justiça, porque todas as demais nos serão acrescentadas. Assim nos abençoa Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão.